Falando agora de economia, depois de mais de 70 dias de uma seca extrema que acabou isolando o nosso estado, uma boa notícia. Isso porque um navio com mais de 300 contêineres atracou aqui na nossa capital, trazendo insumos para abastecer a indústria e principalmente o comércio para esse fim de ano. O estado do Amazonas viveu a pior estiagem de todos os tempos em 2024. No final da tarde do dia 3 de outubro deste ano, o nível do Rio Negro, que banha a capital, atingiu a marca histórica de 12 metros e 66 centímetros. Os 62 municípios estiveram em situação de emergência. As embarcações de grande e médio porte pararam de navegar nos rios da Amazônia. Navios cargueiros com produtos e insumos básicos não atracavam nos portos de Manaus por mais de 2 meses. Mas com a chegada do inverno amazônico, as chuvas são mais constantes, o que ajuda o rio subir. Apesar de ser um movimento lento, todas as bacias hidrográficas do estado estão subindo. A gente já está em processo de enchente. Esse processo de enchente ele é regular, mas o que é o que a gente observa de problema? O nível de partida, ou seja, a cota em que sai daquele pico de vazante, né, de pico de seca, para o início do processo de enchente, ela foi muito baixa. Mesmo com uma subida regular, os níveis hoje ainda estão abaixo do esperado para a época. Aqui em Manaus, por exemplo, a gente já estaria nessa época do ano com cotas acima dos 16 metros, que é aquela cota que permite já uma, digamos, normalidade na navegação, né? Devagar, as operações de carga e descarga dos navios também são em processo de normalização aqui em Manaus. No fim de novembro, o navio Mercosul Suape atracou na capital com mais de 300 contêineres. Para que a gente entenda esse cenário, devido à seca severa que o estado do Amazonas passou, os navios cargueiros precisavam deixar suas cargas nos piers flutuantes que foram construídos no município de Itacoatiara. A partir desse momento, as balsas traziam essas cargas até a capital do estado. Agora, com a subida dos rios, a tendência é que gradativamente esses navios possam ancorar aqui no porto, diminuindo o custo de produtos e insumos da Zona Franca de Manaus. Para o diretor do porto, essa alternativa de construir balsas flutuantes deu muito certo. Uma experiência inovadora e nunca vista antes em lugar nenhum do mundo. Mas esse era o plano B. A ideia principal era a dragagem dos rios. A gente esperava um resultado de uma dragagem que chegou de forma emergencial, mas lamentavelmente não houve um equipamento correto e que desse a produção suficiente para que dragasse os pontos críticos para que fosse possível o navio passar. Foi entregue todo um trabalho técnico em Brasília para o DENIT, onde respaldava e pela primeira vez o DENIT teve a informação em quais pontos realmente deveriam ser dragados. Segundo o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, as obras de dragagem nos rios Amazonas e Solimões estão em andamento. O projeto deve ser executado ao longo de 5 anos. O objetivo é que em outras estiagens severas, o transporte de mercadorias essenciais para a economia seja seguro e contínuo.